o que é a função poética? A função poética, ela vai explicar muito para a gente o que é o sistema secundário. E eu vou explicar para vocês de uma maneira difícil e de uma maneira fácil. Eu vou explicar da maneira científica e vou explicar da maneira romuluniana aqui. Ele projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. Chique, né? Professor, não entendi nada. Não tem problema. Vamos explicar isso aqui. Vou fazer o eixo de seleção. Então, ó, projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. Vamos então fazer primeiro o eixo de seleção. Vocês vão falar, professor, isso está virando matemática, eu vou fugir. Ó, esse aqui é o eixo de seleção. Ele é vertical. Por que ele é vertical? Porque é o que a gente chama também de paradigma. Tá? Calma que eu vou explicar para vocês. Deixa eu fazer agora o sintagma. Este aqui é o sintagma. Então, a função poética, ela é basicamente um sistema secundário sobre a língua, vocês vão entender por quê. Então, pegando o conceito do Roman Jakobson, ele vai dizer que ela projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. Esse aqui é o eixo de seleção e esse é o eixo de combinação. Então, o que seria o princípio de equivalência? O princípio de equivalência seria isso aqui, ó. Vamos começar assim, ó. Eu escolho aqui uma palavra. Eu escolho uma palavra aqui do meu eixo de seleção que vai se cruzar com o eixo de combinação. Esse aqui é o eixo de combinação na horizontal, onde a gente combina as palavras. E este aqui, por estar na vertical, ele é o eixo de seleção. Explicando de maneira, trocando isso aqui em nota de 200, vamos trocar tudo por moedinha de R$1. Na tua casa, vai ter lá uma festa, você vai para missa, para culto, você vai para a escola, não sei para onde você vai. Tu vai ter lá teu guarda-roupa. Quando você abre teu guarda-roupa, tá lá as tuas roupas. As tuas roupas, elas são o eixo de seleção. Esse aqui, ó, em pé. Tuas roupas estão lá. Quando você veste e combina elas, é esse eixo aqui, ó. É o eixo de combinação. Esse deitado, horizontal. O que você faz lá? Você vai escolher as peças de roupa de acordo com um projeto de combinação, vai projetar essa relação de equivalência aqui. Bem, eu vou para o culto, eu vou para a missa, eu vou para a igreja, então eu preciso selecionar as minhas peças de roupa aqui e combiná-las, projetando um efeito que eu quero causar aqui de sentido, da pertinência, e eu vou esse ponto de equilíbrio aqui entre as minhas escolhas e as minhas combinações. Então, o artista, o que ele tem? Ele tem a língua toda na mão e ele tem que combinar essas palavras da língua para atingir um efeito aqui no seu eixo de combinação. Acontece que nem sempre essa projeção, projeta, aqui, é feita de modo denotativo. Ela pode ser, de repente, associativo. Ela pode ser feita por associação, né? Então, de repente, vamos pensar uma coisa aqui, vamos dar um exemplo de associação. Então, você vai sair à noite com a tua família. E aí você tem lá, você vai ir para a igreja, depois vai sair lá para comer um espetinho. Então, você tem suas roupas lá. Se você vai para a igreja, normalmente você vai fazer o quê? Você vai pegar uma calça, uma camisa.
Porque você vai projetar como é que vai ser aqui a sua combinação. Mas isso seria no mundo do sistema primário, não do sistema secundário. No sistema secundário, então você faria o seguinte: não, hoje eu vou de bermuda. Eu vou pegar aqui, vou escolher uma bermuda e vou combinar essa bermuda com uma camisa. Você não está falando mais de sistema primário, você está falando de sistema secundário, você já está fazendo para causar um efeito. Vai causar? O que vocês acham? Se for de bermuda. Então, por exemplo, o Drummond, vou dar um exemplo bem fácil para vocês. O Drummond ele tem um poema que é assim, ó. Tinha. Meu Deus, eu cuspi para fora. Espera aí, gente. Eu cuspi o meu negócio para fora. Deixa eu voltar ele. Aí, estou. Ó, o Drummond, ele tem um poema que ele diz assim: tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha. Ele aqui, no eixo de seleção, ele podia escolher tinha ou havia. Só que ele tinha que combinar com pedra. Ele tinha que combinar, ele tinha aqui a disposição dele, ó. Tinha e havia. Só que ele tinha que combinar com pedra. Então ele projetou o seguinte: qual dessas duas palavras vocês escolheriam para combinar com pedra? Qual dessas duas palavras vocês escolheriam para combinar com pedra? Porque esse som T e P na tua cabeça combina mais. Para mim, eu escolheria tinha. T e P. Porque o H, ele não dá a força com o P. Vocês perceberam? Ó? Tinha pedra. Havia pedra. Qual que é mais forte? Qual que combina mais? O tinha. Então, você tem disponível aqui no seu eixo de seleção as palavras, mas você precisa combiná-las. Então, você projeta uma equivalência. Isto é a função poética por Roman Jakobson. É você ter o seu guarda-roupa e você combinar as roupas buscando um sistema secundário, óbvio, não um sistema primário. E o artista ele tem a língua toda na mão, todas as palavras na mão. E o artista vai fazer o quê? Ele vai procurar as palavras e associá-las aqui da melhor forma no eixo horizontal. Entendeu? É esse trabalho de seleção e combinação. Seleção e combinação. Selecionar e combinar. É o trabalho do artista. É isso que ele faz dioturnamente. É isso que ele faz.